Nós estamos iniciando o nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso irmão e amigo Wander, que é estudiosíssimo da doutrina espírita, trabalhador da Associação Espírita Allan Kardec e da BEGEM, um grupo espírita Jerônimo Mendonça. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre fluidos e perispírito. Nossa gratidão, Wander, por você estar aqui conosco, conversando nesse Papo do Bem sobre esse assunto. E a palavra é sua. Eu que preciso agradecer, né, doutor, pela oportunidade de falar sobre o Espiritismo. Isso é uma oportunidade de trabalho que vocês me oferecem, então eu fico muito feliz, muito grato. Muito obrigado. Vamos começar o assunto, Wander, falando um pouco sobre o fluido cósmico, de onde promanam todas as outras coisas, para que o nosso telespectador possa entender esse assunto mais de perto, uma vez que poucos se interessam pelo assunto, pelo estudo, né? Vamos falar um pouco dele e as suas coordenadas e observações. Esse pilar científico, esse viés científico da doutrina, né, ele desperta muita curiosidade, especialmente quando as pessoas já têm um desenvolvimento intelectual, já um conhecimento não só doutrinário, mas também das ciências, né, costuma despertar muita curiosidade. Então eu sempre digo que esse é o maior perigo desse pilar, para a gente ficar na curiosidade só, né? A gente tem que lembrar que a doutrina espírita inteira é construída com a finalidade da transformação moral. E todo conhecimento precisa provocar essa transformação, né? Senão a gente fica só no conhecimento pelo conhecimento, matando a curiosidade sobre a explicação dos fenômenos, né? E a gente esquece que isso tem que nos servir para nos transformar. Então, esse pilar científico, a gente sempre tem que ter esse cuidado com ele para a gente não se perder nas frivolidades da curiosidade, né? Então, como diz os espíritos, como eles nos ensinam, afinal de contas, essa é a doutrina dos espíritos, né? Então, nós temos uma trindade universal, ou seja, tudo no universo se resume a 3 itens, que é Deus, matéria e espírito. Né? A matéria que gera o nosso corpo físico, o plano material e também a matéria do plano espiritual. E esse elemento material todo do universo, ele provém de um elemento, de um princípio universal material, criado por Deus. E o espírito provém do elemento inteligente, do elemento espiritual, que é o elemento inteligente, também criado por Deus. Então, essa é a trindade universal. Tudo resume a isso: Deus, elemento material e elemento inteligente. O elemento material está a serviço do elemento inteligente, para que o elemento inteligente evolua. Então, essa é a lei da evolução e quem está a serviço dessa transformação, né, dessa evolução do elemento inteligente é o elemento material, é para isso que ele existe, para ele servir de base para a evolução do espírito. E os espíritos nos ensinam que a gente só pode resumir assim em 3 itens se a gente considerar o fluido cósmico universal como um elemento material. Ele não é exatamente um elemento material sob o ponto de vista conceitual, porque o elemento material ele é ponderável, ele tem massa, né? E o fluido cósmico universal não tem massa, ele é imponderável. Então, se sob esse aspecto estritamente conceitual, o fluido cósmico universal não deveria ser considerado matéria, um elemento material, porque ele é imponderável. Mas os espíritos dizem que como fluido cósmico universal, também chamado de éter, né, de somente fluido universal, de fluido cósmico, né, elemento primordial, são nomes diferentes para a mesma coisa. Ele, então, gera toda a matéria do universo. Então, toda a matéria que existe no universo, quer seja no plano material, quer seja no plano espiritual, toda essa matéria é derivada do fluido cósmico universal, por transformações do fluido cósmico universal. Então, toda a matéria, por isso que tem uma frase, um ditado, né? Tudo está em tudo. Porque
tudo vem do fluido cósmico universal, né? Então, a origem é a mesma. Então, tem leis que são específicas do fluido cósmico universal, que então ela aparece em toda a matéria do universo. Por exemplo, a gravidade, por exemplo, a eletricidade, são leis que estão no fluido cósmico universal, que vai aparecer, portanto, em toda a matéria do universo. E pela customização dessa matéria gerada a partir do fluido cósmico universal, aí derivam leis que são específicas daquela forma material. Então, por isso que tem leis na matéria no planeta Terra que não correspondem às mesmas leis de uma matéria em outro mundo do universo, porque é derivada da customização do fluido, né? Então, o fluido cósmico universal é a origem de toda a matéria que tem no universo. Isso faz com que todos estejamos conectados. Então, existe uma lei de solidariedade material no universo, porque tudo está em tudo. Daí o Paulo dizer, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos em Deus. Ele está inserido no fluido cósmico universal. Perfeitamente. E isso, inclusive, aparece desde a Gênese bíblica, né? Já na Gênese bíblica, já há referência alegórica, claro, né, ao fluido cósmico universal. E, inclusive, é muito interessante porque o verbo hebraico que aparece, que foi traduzido depois como criação, Deus cria, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeiro que não é Deus que está em hebraico, é Elohim. Deus é Yehová em hebraico, né? E está na Gênesis Elohim. Elohim é plural, deuses, né? E aí depois o verbo que está traduzido como criar é bará em hebraico. E bará é moldar. Então faz todo sentido os deuses, que são os cristos, os cristosos, os mexiás, né? Moldar o fluido cósmico universal para criar o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de quem? Dos Elohims, dos deuses, dos espíritos cristos. Evolução. Né? Então, até na Gênesis já está registrada o fluido cósmico universal de uma maneira simbólica, mas está lá já. E o espírito? Ele vai reencarnar, precisa de um corpo, e essa ligação, como é que se faz? Tem um elemento, né, que é o chamado de perispírito, ou corpo espiritual, que ele faz a ligação do espírito com a matéria, propriamente dita. Né? Porque se não fosse o perispírito, o elemento inteligente não conseguiria atuar sobre a matéria, não teria condição de atuação para determinar sua evolução, né? Porque é a partir disso que ele vai evoluir. Então é necessário um corpo, um elemento intermediário, que é chamado semimaterial. Semimaterial porque ele tem elementos do fluido cósmico universal e elementos fluídicos materiais ponderáveis. Né? Então, isso, o espírito, pela sua mente, pela atuação dos seus sentimentos, dos pensamentos, né, dos seus desejos, ele atrai partículas do fluido cósmico universal em torno de si. Só que ele atrai essas partículas dos fluidos, da atmosfera fluídica do planeta ao qual ele está destinado a evoluir. Cada planeta tem sua atmosfera espiritual específica, né? De acordo com a evolução dos espíritos que estão destinados a evoluir naquele mundo. Então, essa customização do fluido cósmico universal de um orbe, de um mundo, a mente, a atividade mental do espírito atrai essas partículas em torno de si. Então, espíritos podem atrair partículas mais leves, digamos assim, com menos massa, mais puras, mais próximas do fluido cósmico universal, ou então partículas mais densas, mais pesadas, com mais massa. Né? Por isso nós falamos pesado, porque tem mais massa, né? Mais próxima da matéria do plano material. E aí, essas partículas em torno do espírito, atraídas pela atividade mental dele, são qualificadas por essa atividade.
Então, as pessoas que têm mais virtudes, mais compaixão, mais amor ao próximo, atraem partículas mais leves e por isso fazem essas partículas vibrar mais. Se elas vibram mais, elas produzem um campo eletromagnético mais diáfano, né? Até mesmo pode agitar tanto isso que pode produzir luz. Daí o nome que a gente dá de espíritos de luz. Né? E aí as pessoas podem também atrair partículas mais densas, mais pesadas, né? Então isso não vibra muito. Então são elementos mais pesados. Uma carapaça. Uma carapaça mais difícil de arrastar mesmo, né? Então esse espírito, por exemplo, que tem essa carapaça mais densa, não tem dificuldade de atravessar uma parede, por exemplo. A parede, ele tem que entender o processo, facilmente ele não consegue fazer isso. Ele precisa abrir uma porta para o espírito passar. Né? Não é todo espírito que tem ultrapassa uma parede, que tem condição de fazer isso, por causa desse... Então, isso é o perispírito dele. Né? E isso liga o espírito à matéria. Né? Então, uma coisa interessante é que o corpo físico tem os sentidos físicos, o olho, o tato, a visão, o tato, e com esses sentidos físicos a gente percebe a matéria do que nós chamamos plano material. Esses sentidos físicos não são suficientes para a gente perceber a matéria do plano espiritual. Agora, o perispírito tem os sentidos espirituais e não são localizados como um olho. Eu, por exemplo, para ver aquela câmera, eu tenho que olhar para ela. Se eu estiver de lado, eu não vejo a câmera, porque os sentidos do corpo físico são direcionais. No perispírito, não. Eles percebem com toda a área do corpo espiritual. Então, ele não precisa virar a cabeça para ver, ele não, como nós precisamos. Ele percebe toda a matéria do plano espiritual por meio dos sentidos espirituais, cuja sede é o perispírito. Isso que faz de uma pessoa um médium. O médium, então, ele percebe o plano espiritual não pelos sentidos do corpo físico. Ele percebe o plano espiritual pelos sentidos do perispírito dele. Aí sim ele percebe a matéria fluídica que constitui o plano espiritual. Então, o perispírito é esse elo de ligação com o espírito, não é? Com a matéria, de qualquer plano, tanto o plano material quanto do plano espiritual. Para a gente atuar sobre o plano material, nós precisamos do perispírito. E esse perispírito, ele é customizado pelos fluidos da atmosfera fluídica do planeta em que aquele espírito está destinado a evoluir. O que quer dizer isso na prática? Se eu vou mudar de planeta, eu tenho que mudar a constituição do meu perispírito. Eu não mudo de planeta com o mesmo perispírito. Né? Jesus, quando reencarnou, ou melhor dizendo, quando ele encarnou aqui na Terra, o perispírito dele, segundo Bittencourt de Sampaio, foi extraído da flor da uva e da flor do trigo, né? Tá vendo? Então, quer dizer, os elementos, é a né? sutilidade do corpo dele. Isso. Sem dúvida, é um espírito perfeito, não poderia ter esse corpo que nós temos, né? Sim. Diz a literatura que aborda um assunto, né? Que Jesus, que é a identidade do nosso Cristo, né, que é da casta dos Cristos, né, onde todos eles são co-criadores divinos, espíritos puros, já nem precisam mais de perispírito, não é? Então, para ele reencarnar na Terra e atuar sobre a matéria, ele precisou construir um perispírito ao longo de milhares de anos, se aproximando das camadas fluídicas mais densas e construindo um perispírito para ele poder ter um corpo físico, né? Essa, na verdade, é a origem do Jesus morreu por nós, né? Jesus morreu por nós não é quando ele vai à cruz, não. É quando ele reencarna. Essa é a morte por um espírito dessa envergadura, né? Então, quando ele reencarna, ele constrói esse perispírito. E tão diáfano,
né? E tão puro tudo que está em torno dele que precisou desses fluidos muito elementares, delicados, para constituir esse perispírito dele. E dizem que, na verdade, o corpo físico para ele é como uma camisa de força, né? Ele foi empacotado dentro de um corpo muito tacanho, né? De uma massa. Então, o perispírito dele muito diáfano pressionava o corpo físico dele de tal forma que muitas vezes, tem relato inclusive bíblico, que ele chorava sangue, né? E ele transpirava sangue por causa da pressão que o perispírito exercia sobre o corpinho que deram para ele. E quando, vamos dizer assim, durante o desencarne, esse perispírito pesa no desencarne da criatura? Sim, é porque o perispírito vai junto com o espírito para a erraticidade, não é? Porque a erraticidade, ou o plano espiritual, ou no intervalo entre uma reencarnação e outra, que nós chamamos de erraticidade, que é vivido no plano espiritual, também é constituído de matéria. O fluido que constitui o plano espiritual é matéria também, só que num outro estado. Nós não temos aqui no planeta Terra a mesma matéria. Pega a água, por exemplo, como um exemplo. A água tem no líquido, tem no sólido, tem no gasoso. Essa sala tem água, mas a gente não está vendo a água que está nessa sala. Então, mas é água e é matéria, né? Então, isso a própria ciência humana já esclarece. E a ciência humana já está chegando num quarto estado da matéria, que já prega o plasma, né? Quando eu estudei, eu tinha 3 estados da matéria. Tempos idos, eu tinha 3 estados da matéria. Agora a ciência já nos ensina um 4º estado, que é o plasma. O plasma já é o passo da ciência para aproximar dessa verdade espírita, que é a aproximação do conceito de fluido, né? Que essa palavra fluido é da época de Kardec, na verdade é da época de Mesmer, anterior a Kardec, que ele usou porque é a palavra que ele tinha mais próxima para poder. Hoje a ciência está chamando de plasma e está chegando próximo esse conceito de fluido que é a matéria do plano espiritual, né? Então, essa matéria do plano espiritual, o espírito precisa atuar sobre ela também. Então, precisa do perispírito para atuar sobre essa matéria do plano espiritual. Ele não precisa do perispírito só para atuar sobre a matéria do plano material. Ele precisa também para atuar na matéria do plano espiritual. E né? que vai com ele ao desencarnar. Desencarnar, vai com ele, que ele precisa desse corpo atuar sobre essa matéria. Porque lá tem as construções, né? Tem os edifícios, as edificações, tem os meios de transporte, tem os eletrônicos, né? E tudo isso é constituído da matéria fluídica do plano espiritual, que também é matéria derivada do mesmo elemento do fluido cósmico universal. Só que num estado que a gente não percebe que nos nossos sentidos físicos. A gente precisa dos sentidos espirituais cuja sede é o perispírito. Então, para nós vivermos no plano espiritual, termos uma vida espiritual, precisamos do perispírito. Agora, a coisa mais interessante é que, então, se aqui reencarnados, que temos também o perispírito, a pessoa não nos reconhece com sentidos físicos, olhando para uma outra pessoa, a gente não reconhece a identidade dela, o que ela pensa, o que ela sente. No plano espiritual, o nosso perispírito é a nossa carteira de identidade, né? Então, os espíritos superiores conseguem olhar para a gente no plano espiritual e identificar o que nós pensamos, o que nós gostamos e tudo mais. Coisa que aqui a gente não consegue fazer olhando para os outros, né? E quando esse perispírito está pronto para o reencarne, como é que fica essa nova ligação dele com um novo corpo numa nova existência? Então, diz a literatura que o espírito na erraticidade, quando ele vai se aproximar do período, quando está de reencarnação, de ligação do espírito com o corpo, ele passa por um processo de redução desse perispírito, né? Para que esse perispírito possa ser ligado fluidicamente à mãe
certo? No momento da concepção, quando une o espermatozoide ao óvulo, ali já há uma união fluídica. Mas o espírito não fica ainda naquele momento totalmente preso àquilo. Ele fica como que com um pé em cada barco. Ele fica com um pé no plano espiritual, ainda tendo uma vida espiritual, mas já com um pé no plano material na gestação. Comprometido e ligado. E durante os 9 meses, esses laços vão se estreitando. Como diz os espíritos, isso é feito molécula a molécula do corpo espiritual. Conduzido pela mente. Conduzido pela mente. E da mãe. Então, e tudo que está impregnado na memória do perispírito copia no corpo que está sendo fabricado, porque é molécula a molécula. Então, vai se copiando. Por isso que tem crianças, bebezinhos, né, que já nascem neonatos, que já nascem com um problema cardíaco, né, porque isso vem dessa moldagem, molécula a molécula, que copia o perispírito que está danificado. Então, aí o corpo também é fabricado com aquele dano que está impregnado no perispírito, né? Então, aí isso vai acontecendo durante esses 9 meses, esse molde molécula a molécula. E também na hora do desencarne, no processo contrário, também tem que desencarnar molécula a molécula, né? Isso leva um tempo, não é uma coisa instantânea como muitos acham, né? A morte do corpo físico, não necessário que pode ser instantânea, não significa que o desligamento do espírito seja tão instantâneo quanto a morte do corpo físico, né? Leva um período para os técnicos espirituais em desligamento conseguir ir desconectando cada, né, molécula daquela do perispírito até ele se desenlaçar totalmente. E o aspecto moral nessa construção do perispírito, para um desencarne mais tranquilo, para uma volta em épocas futuras, como é que fica esse lado da aquisição moral, da transformação moral? Porque a gente sabe que não é só ser inteligente, de conhecer e ler os livros e achar que por conta de saber o que passa no mundo espiritual, já vai chegar lá e dar um show. É assim que funciona a banda? Essa é a parte que gera um monte de questões até muito engraçadas, né? Primeiro, derivado disso, é assim, a gente tem uma tendência em achar, eu dou muitos cursos, né? Então eu lido muito com as pessoas muito interessadas em aprender, né? Curiosas, então isso gera uma relação diferente até com a doutrina. As pessoas imaginam que porque desencarnou, o espírito passa a ter um conhecimento que ele não tinha encarnado. Parece que quando ele desencarna é um passe de mágica e ele passa a saber coisas. Então a gente pode perguntar para o espírito depois, numa sessão mediúnica, que ele nos instrua sobre certos aspectos. Se ele não sabia, não é porque ele desencarnou que ele passa a saber, não existe isso. O espírito... Ele pode até vir a saber se ele se informar, estudar, mas só pelo desencarne não, né? Não. E também não vê coisas a mais porque ele não sabe, não vê coisas a mais porque desencarnou. Então, se você sabia inglês, quando você desencarnar, você continua sabendo inglês. Mas se você nunca aprendeu inglês em nenhuma vida, quando você desencarnar, você não sai falando inglês. Então, você precisa adquirir o conhecimento e a sede desse conhecimento é o espírito, é a inteligência, o elemento inteligente. Tanto do ponto de vista, então, desse conhecimento intelectual, quanto do ponto de vista moral. Tanto a moralidade quanto a intelectualidade, a sede é no elemento inteligente. Então, ali é o patrimônio. Esse é o verdadeiro patrimônio imortal. Essa é a verdadeira herança, não é? Que se um pai quer deixar um bem imortal para o filho, que deixe virtudes, porque isso é uma... inalienável. Bem inalienável, porque não existe retrogradação. Então você nunca perde a virtude que você adquiriu, nunca perde. Às vezes as pessoas não demonstram as imperfeições, né? Elas seguram. Eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas eu não faço porque eu vou ser preso. Não significa que a pessoa tem essa virtude, significa que ela controla por causa da lei. Então, às vezes a gente tem uma falsa impressão olhando o mundo que o mundo piorou. Não,
não piora o mundo, as pessoas são as mesmas, é que elas estão agora mais à vontade para revelar as suas imperfeições. Mas elas sempre foram daquela maneira, ninguém piorou, o mundo não piora, o mundo só anda para frente. Então, quando a gente desencarna, a gente leva esse patrimônio, tanto intelectual quanto moral. E a gente também não passa a saber mais, também não passa a saber menos. É exatamente o que nós adquirimos, que está nesse nosso patrimônio inalienável, como o senhor mesmo e bem falou, que a gente leva isso para a imortalidade, para tudo. Então, se adquire uma virtude, você sempre será um virtuoso naquele aspecto, para sempre. Ô, Wander, seria bom se a gente pudesse continuar conversando, é sempre muito bom estar aprendendo, mas o tempo nos cobra. E eu queria dizer que para a gente desencarnar um pouco melhor, não depende de filosofia, de religião, de credo, depende da bagagem que a pessoa leva. Por isso nós temos que trabalhar muito para adquirir esse aspecto de moralidade, de nos adequarmos mais à lei divina. Esse é o diferencial, porque tem muitas pessoas que se acham intelectualizadas que vão desencarnar bem. Não é bem assim. Lá vai contar muito o que a pessoa fez. E dentro do que ela fez, o que mais vai pesar é o bem ao próximo. Então essa transformação moral, adequando-se às propostas divinas e tendo feito o bem, faz uma diferença brutal no nosso desencarne. E isso o perispírito já vai levar com ele toda essa bagagem para ser analisada. Está tudo impregnado no nosso perispírito, desde os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então é bom que a gente entenda que nós todos estamos aqui para fazer o bem e fazer a transformação moral, facilitando a nossa vida onde quer que estejamos. Quero agradecer a sua participação, viu, Wander? Foi muito boa, trouxe tantos conhecimentos, tantas informações e, ao mesmo tempo, desejar para vocês muita paz, muita harmonia e convidá-los para a semana que vem estarem aqui conosco para mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.